nesta oportunidade, no PAMIL, trazendo uma palavra ao seu coração e acredito que há de edificar sua vida, transformar sua história e fazer de você um líder cada vez melhor. Que o Senhor nos abençoe através dessa reflexão em nome de Jesus. A minha proposta para esta mensagem do PAMIL é abordar um tema sobre marcas fundamentais para uma liderança bem-sucedida. Para esse tema eu escolhi a palavra de Deus que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 1, verso de número 7, que diz o seguinte: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. Amém. Aqui está a tua palavra, Senhor, que ela produza vida, transformações, esperanças e condições para nos tornarmos a cada dia pessoas melhores, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vivemos dias difíceis, onde percebemos fragilidades, necessidades, nuances no que se diz liderança. Para falar sobre marcas de um verdadeiro, de um líder bem-sucedido, eu quero trazer uma ilustração. Nessa ilustração conta a história de duas mulheres, sendo essas mulheres de pastores, e nos seus afazeres do seu dia a dia, elas estavam ali costurando a roupa dos seus maridos. Uma dizia que estava muito feliz com o seu marido, muito feliz com a igreja em que o seu marido estava militando, e em meio aos seus trabalhos ela contava testemunhos de conquistas, de mudanças, de sucesso, de bem-aventuranças, de visões, de projetos. Porém a outra falava com a sua amiga enquanto cosia, enquanto recuperava as roupas da sua família, do seu próprio esposo, e ela dizia que estava frustrada, cansada, abatida, desanimada da sua igreja local, reclamava dos irmãos, reclamava da liderança do seu marido e só tinha reclamações. No final desse trabalho que essas mulheres estavam fazendo, foi percebido que aquela que estava falando bem, que estava feliz na sua igreja local, que o seu marido estava sendo bem sucedido, em meio a tantas lutas e dificuldades, via o sucesso do seu marido, foi percebido que ela costurava na parte em que estava próximo aos joelhos da roupa do seu esposo. Porém aquela que só reclamava, que só questionava, que só não tinha argumentos favoráveis ao ministério do seu marido, percebia que ela só costurava as partes de trás da roupa do seu marido. O que essa ilustração quer nos dizer? Que o nosso futuro depende dos nossos posicionamentos. Uma liderança saudável, bem-sucedida, ela precisa de atitudes, ela precisa ser marcada por realidades vivenciadas em uma vida devocional que levará a bem-aventurança e o sucesso para a glória de Deus. Napoleão Bonaparte disse muito bem que um líder é um vendedor de esperança. E eu quero dirigir a você lhe fazendo uma pergunta: o que você tem apresentado? O que você como líder tem oferecido? Qual é a sua perspectiva? Qual tem sido o seu posicionamento? Como eu disse na minha simples introdução, hoje vivemos em um tempo de carência de liderança. Esta carência que vivemos é justamente pelo fato de vivermos e vermos líderes descomprometidos, esperando encontrar fórmulas rápidas, situações transformadas da mesma forma que fazemos um bolo em micro-ondas, tendo em vista que o Senhor tem para nós uma perspectiva, um horizonte de sucesso, e estes são conquistados conforme a palavra que li aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, no verso 7, onde Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de fortaleza, de coragem, de amor, de buscar, de vivenciar. Por isso, eu desejo neste momento tão especial, eu quero levá-los a uma nova perspectiva de ministério, de liderança, para que você possa ter uma nova visão e encontrar através dessa nova visão oportunidades que vão mudar a sua história de vida. A minha proposta hoje é uma palavra que venha motivá-lo e trazer para você uma mudança de atitude, porque somos a
aquilo que projetamos ser. Se a gente pensar que nasci para ser frustrado, nasci para ser injustiçado, assim serei. Entretanto, se você buscar a viver uma vida direcionada, uma vida voltada para buscar as perfeições, entendendo que Deus está com você todos os dias e até a consumação do século, você vai entender que para se tornar um líder, primeiro você não precisa de sabedoria humana. Precisamos do conhecimento secular, precisamos de nos aprofundar nas Escrituras, mas precisamos ainda mais desejar conhecer o dono da obra, o dono do nosso ministério, e afinco aprofundarmos de coração, um coração quebrantado, desejando ter uma experiência com o Senhor Jesus. Certa feita, Saul mandou procurar uma pessoa que tocasse bem, e a resposta que chegou para Saul foi que eles tinham uma pessoa que tocava muito bem, que tinha boa aparência, que falava muito bem, que se comunicava bem com as pessoas, e o Espírito de Deus era com ele. Para que tenhamos uma liderança bem-sucedida, precisamos profundamente nos entregar incondicionalmente à presença do Senhor, a Cristo Jesus, para que então vivamos experiências inesquecíveis na nossa jornada de vida. Não existe fórmulas prontas para o sucesso de uma liderança, mas existe possibilidade de termos uma liderança bem-sucedida através dos posicionamentos que a gente toma diante do Senhor. E hoje você pode escolher ficar sentado e vendo a sua história de fracasso, ou pôr-se de joelhos na presença do Senhor e entender que a oração do justo é poderosa em seus efeitos, e através da sua atitude em oração, Deus há de mudar a sua história e levá-lo a uma liderança muito bem sucedida para a honra e glória do Senhor Jesus. A primeira marca de um ministério, de uma liderança bem sucedida, é a marca do sentimento. Nenhuma pessoa, nenhum líder, nenhuma família, nenhum indivíduo será bem sucedido se ele não se entregar de todo o seu coração, se ele não for verdadeiro em sua entrega, pois se assim não acontecer, certamente os fracassos e as frustrações baterão na sua porta frequentemente. Mas quando um líder, ele entrega todo o seu sentimento, ele entrega a sua história, quando ele se entrega profundamente de coração, se esvaziando de si mesmo, desejando ver as bênçãos de Deus fluindo na sua vida, a bondade de Deus te alcançará, a misericórdia do Senhor virá sobre você, você vai contemplar sinais e maravilhas vindo sobre a sua vida. Como pastor, onde já passei por 2 igrejas locais, a prosperidade que vivi na área espiritual, na área material, na área construtiva, foi justamente pelas pessoas verem em mim o sentimento de entrega por um propósito, seja ele qual for, e isso atraía as pessoas, não só para a casa do Pai, mas via referência, e esta referência pôde trazer muitas pessoas a ter um encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós temos inúmeras pessoas na Bíblia, diversas pessoas, e quero citar algumas, que se entregaram de uma forma incondicional, desejando ver a bênção de Deus sobre a vida do povo. Olhamos para Moisés. Moisés se entregou depois do encontro na sarça ardente, e ele estava diante de um povo rebelde, diante de problemas existenciais, muitas dificuldades, mas o seu sentimento, a sua entrega era total por um propósito, e esta entrega fez de uma forma genuína que a boa mão de Deus se revelasse na sua história, e este homem continua falando conosco até os dias de hoje, justamente porque a sua entrega, o seu sentimento de entrega produziu não só benefícios para o propósito divino, mas fez desse homem uma referência de liderança bem-sucedida diante de um povo rebelde, onde o seu coração estava e era um coração endurecido. Bons sentimentos produzem bons resultados em uma liderança para a honra e glória do Senhor Jesus. Por isso entenda que a marca, ou uma das marcas de um ministério bem-sucedido, é a marca da entrega de um sentimento para o reino e para um propósito. A segunda marca
para uma liderança bem-sucedida, eu chamo a marca da oração. Nenhum obreiro, nenhum líder pode se dizer bem-sucedido se ele não tiver a marca da oração. A oração é a chave, é a ferramenta que todo cristão precisa afiar, praticar, desenvolver na sua jornada de vida. A oração do justo é poderosa em seus efeitos. Ninguém jamais será um grande líder na obra de Deus se não tiver uma profunda comunhão através da oração. A oração, ela abre caminhos, horizontes jamais percebidos, jamais conquistados. A oração, além de ser a produção da glória de Deus sobre um propósito, sobre um ministério, precisamos destacar que um líder que possui uma vida de oração é um líder que possui biblicamente marcas que vão identificar a própria presença do nosso Senhor. Quando olhamos para a palavra de Deus e quando olhamos para a pessoa que é a nossa referência de liderança, Jesus Cristo, observamos que a vida de Jesus ela foi marcada por uma vida de oração. Jesus, em todos os momentos do seu ministério, ele vivia uma vida de oração. Quando sua vida estava caminhando segundo alguns propósitos benditos, ele tinha uma vida de oração. Jesus, quando enfrentava as perseguições, as adversidades, ele tinha uma vida de oração. Quando ele se deparava diante de alguns desafios, ele praticava a oração. Jesus, quando estava próximo de render-se ao propósito da cruz, ele estava orando. Não existe uma liderança bem-sucedida se não possuir a marca da oração. Infelizmente, a vida de oração nos últimos dias tem se extinguido, tem acabado, tem decaído de uma forma muito visível. E percebemos hoje que muitos líderes já não possuem mais uma vida de oração. Alguns acordam, já não oram mais, já não têm aquela vida devocional, já não praticam uma vida devocional. Se você deseja se tornar um líder bem-sucedido, você precisa da marca da oração. Orar é uma prática. Quando temos o costume de ter uma vida de oração, isso passa a fazer parte do hábito da nossa vida. Um dia, discipulando uma pessoa lá da nossa igreja, uma pessoa muito antiga, tem muitos anos de evangelho, e eu percebi que ela não orava na igreja, que ela não tinha uma vida de oração. E perguntei para ela: minha amada irmã, como vai a vida de oração? Ela coçou a cabeça, deu um leve sorriso e disse: pastor, eu não sei orar. E eu disse: como pode, minha amada irmã, tantos anos de evangelho e a senhora não ora, não sabe orar? Não, pastor, eu não sei orar, me ensina a orar. E eu disse para ela: se a senhora quer aprender a orar, a senhora precisa orar. A resposta para quem deseja aprender a ter uma vida de oração é orando. Não existe uma vida de oração sem a prática da oração. Quer ser bem sucedido no seu ministério? Quer ser bem sucedido na sua vida? Quer ser bem sucedido em tudo que for fazer? Você precisa ter uma vida de oração, porque a oração ela vai produzir muitos benefícios. Primeiro, para a sua vida pessoal. Segundo, para a sua vida devocional. Em terceiro lugar, para a sua autoestima. Estatisticamente, as pessoas que têm a prática de oração possuem uma estima bastante elevada, e isto produz benefícios para esta pessoa e muito mais para aquilo que é propósito de oração. Todos os homens, ou todos os grandes homens de Deus, tiveram a marca do sucesso porque escolheram ter uma vida devocional. Quero citar alguns exemplos. Davi, no Salmo de número 55, Daniel, capítulo 6, verso 1 ao 10. Eu poderia citar Neemias, no capítulo 1, no verso de 1 ao 6, e não poderia faltar o nosso amado e referencial apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, verso de número 6. Meu amado irmão, se você deseja ter uma liderança bem-sucedida, se você deseja conquistar coisas que os teus olhos não viram, que o teu ouvido não ouviu, que o teu coração ainda não sentiu, mas já estão preparados para aqueles
que o buscam e temem ao Senhor. Você precisa ter ou resgatar a vida devocional, a vida de oração. A oração vai produzir muitas vitórias para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. A terceira marca para uma liderança bem-sucedida é a marca da visão. Ninguém chega a lugar algum se não tiver uma visão, se não tiver um projeto de vida, um projeto de liderança, um projeto de ministério. Eu vejo na Bíblia que todos os grandes líderes da palavra de Deus foram homens comprometidos com a visão e com uma visão. Eu quero citar aqui uma frase de José William, que foi o quarterback do futebol americano, e ele disse que para ser um líder, você tem que fazer com que as pessoas ajam como você quer, seguir os passos que você segue. Ninguém quer seguir uma pessoa que não sabe para onde está indo. Precisamos de uma visão. Aonde você quer chegar? Como chegar nesse lugar? São boas perguntas retóricas que vão lhe dar visões a fim de levá-lo ao sucesso proposto em nome do Senhor Jesus. Eu me lembro, a minha primeira igreja, quando assumi, era uma simples congregação que tive o privilégio de levá-la à categoria de igreja com a ajuda de Deus. E nos primeiros dias, dirigindo essa congregação como aspirante, eu orei ao Senhor e Deus me deu uma visão, um projeto para aquela igreja local, dentre ele um projeto de templo. E me lembro muito bem que eu fiz aquele projeto bonito, fiz o desenho e apresentei para a comunidade. Uma pessoa que estava visitando a igreja olhou para mim, sorriu e disse: isso não será possível. E eu disse para ele: esta é a visão que Deus me deu e é a visão que eu tenho projetado. Entretanto, o dono dessa obra se chama Jesus Cristo, e com a ajuda de Deus conseguiremos. Depois de 2 anos, aquela simples congregação se tornou uma grande igreja, e aquele projeto, após 4 anos, foi concretizado e é uma igreja referência em um dos nossos distritos da 6ª região, para a glória de Deus. Nenhum líder será bem sucedido sem uma visão. Precisamos visionar, precisamos direcionar, precisamos enxergar além das possibilidades. Por que eu te digo que você precisa ter a marca da visão? Porque as pessoas que possuem, que têm a marca da visão, são pessoas que não andam por vista, mas andam por uma visão que vem do próprio Deus, a fim de trazer o nome e a glória do Senhor como referência. Qual a diferença de um líder que anda por vista com relação àquele que anda pela visão? Quem anda por vista enxerga o natural, enxerga o limitado, enxerga o aparente, não vê as perspectivas, só vê o natural. Entretanto, um líder que possui a marca da visão na sua história de liderança, na sua vida, ele enxerga além das possibilidades, ele enxerga com os óculos do Espírito Santo, ele é capaz de ver o que a pessoa natural não é capaz de enxergar. Por isso, neste dia, eu vos trago uma reflexão a fim de entender que o sucesso de uma liderança está justamente pelo fato de não andarmos mais por vista, e sim por visão. O Senhor te chamou, meu querido, para andar por uma visão de liderança bem-sucedida, porque muitos líderes na obra de Deus hoje estão sendo conduzidos sem uma visão, sem enxergar no horizonte. Há pouco tempo atrás, fui abordado por uma pessoa e ele me fez a seguinte pergunta: Pastor Fábio, quanto tempo você é pastor nesta igreja local onde você está servindo? E eu disse para ele: há quase 6 anos. E essa pessoa local disse: já está quase na hora. E eu disse para ele: mas para esta igreja eu tenho um projeto de 20 anos. Mas você não sabe, pastor, se ficará lá por 20 anos. Entretanto, eu disse para ele: o meu projeto é para tal tempo. Entretanto, o meu ministério não pertence diretamente a mim, mas sim por aquele que me chamou. E eu preciso ter uma visão para aquele lugar, para que o reino de Deus cresça e o nome do Senhor Jesus seja glorificado.
Aí está o grande fracasso de muitos líderes e muitas igrejas. Percebemos muitas igrejas caindo, a sua estrutura física abalada, abatida, feia, sem a excelência tão importante que a Bíblia nos orienta que temos que ter. Porque os líderes estão vivendo a cada dia o seu dia sem ter uma visão de liderança para trazer um benefício, não só para aquela igreja, para aquela estrutura, mas também para a comunidade que está ao redor. Uma das visões que eu tenho a respeito de liderança e comunidade, que a igreja não é minha, a igreja do povo é da comunidade, eu preciso dar uma dignidade, um lugar bom para o povo. Entretanto, se eu andar por vista, entenderei que por ser itinerante, não sei se estarei de novo, e não posso ter um projeto, uma visão super grande. Saiba, entenda que o nosso Deus é um Deus de coisas grandes, e precisamos de uma visão ampla a respeito daquilo que Ele deseja fazer. Muitos vivem a mesmice de uma vida ministerial, muitos vivem uma mesmice de uma liderança fracassada e frágil, porque falta a marca da visão, falta a marca do crescimento desta visão que o próprio Deus acrescenta a cada dia. O maior fracasso de um líder é não enxergar o futuro com os óculos do Espírito Santo de Deus. Um pastor, um líder de uma igreja local, de uma congregação, cabe a ele a responsabilidade de administrar muito bem os seus bens materiais, o seu espaço físico, mentorear as pessoas que estão próximas, motivar a liderança, fazer com que as pessoas sigam a sua direção. Por isso é necessário, além de ser um bom gestor, um bom guia espiritual, ele precisa claramente de uma visão para entender que o reino de Deus precisa ser acrescido a cada dia de almas, acrescido de novas ovelhas, e com certeza você se tornará um grande pastor, um grande líder, você se tornará uma pessoa bem-sucedida, você se tornará uma pessoa que vai se tornar referência. Seguindo a marca da visão, não adianta nada termos a marca da visão, mas não encararmos com coragem os desafios impostos, não encararmos com coragem aquilo que precisamos enfrentar, porque a falta de coragem são os medos, e não adianta nada termos uma visão, mas vivermos uma vida cheia de medos, de confrontamentos, de distanciamentos da visão, a ponto que essa escala não te leve às realizações. O Senhor, quando apareceu para Josué, deu a ele uma ordem. A ordem que Deus deu a ele foi: seja forte e corajoso, assim como foi com Moisés, serei contigo. Mas você precisa guardar as palavras que o meu servo Moisés lhe disse a respeito dessa lei. Então, o que eu digo para você: seja forte e corajoso, que serei contigo. Você precisa da marca da visão, e nesta visão você precisa desempenhar a coragem para pôr os desafios do seu ministério vencidos, expurgando o perigo e as ameaças, porque as visões, para serem conquistadas, só serão conquistadas quando você vencer a si mesmo, porque o maior inimigo de um líder é ele próprio. Eu gosto muito de uma frase: o homem se torna aquilo que ele pensa ser. Eu não sei se essa frase é de alguém ou se essa frase é minha, mas eu sempre tive essa frase marcada no meu coração. O homem, ele se torna a cada dia aquilo que ele pensa ser. Precisamos profundamente fazer e usar uma frase que Aristóteles muito bem disse, que acho muito interessante, que diz assim: eu chamo de bravo aquele que ultrapassou os seus desejos, e não aquele que venceu somente os seus inimigos. Por mais dura das vitórias é a vitória sobre si mesmo. Você precisa ter uma visão, mas você precisa entender que você vai se tornar a cada dia aquilo que você pensa que é. Por isso eu quero te motivar, caro líder, pastor, amigo, você que me ouve, em nome do Senhor Jesus, entenda que o Senhor te chamou para vencer. Caminho para a minha conclusão,
entendendo que Cristo me chamou para vencer, mostrando que quando o Senhor também apareceu para Moisés, ele disse para ele: eu sou com você, serei com esse povo, vão herdar as promessas, eu estou com você. Deuteronômio capítulo 31. E eu quero concluir citando Mateus capítulo 28, verso 20, que no finalzinho desse versículo, lá na parte B, fala o seguinte: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O Senhor te elegeu, te escolheu, te levantou para uma liderança para vencer, porque Ele está com você. Você é bem sucedido, e seremos mais do que vencedores mediante aplicações das 3 marcas de uma liderança bem sucedida: a marca do sentimento, da entrega total a fim de um propósito, a marca da oração e a marca da visão. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é quem vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. Deuteronômio capítulo 31, verso 6. Mateus capítulo 28, verso 20. Ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A sua liderança é uma liderança marcada para vencer e conquistar. Que Deus te abençoe. Até a próxima. A paz do Senhor Jesus. É tempo de saltar muralhas, é tempo de voar mais alto e acreditar.